Três. Pronto. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa quinta aula do Projeto Lopes. Meu nome é Adriana, eu sou enfermeira oncológica e paliativista, já atuando na área da oncologia há 10 anos, e hoje nós vamos dar sequência, né, aos nossos treinamentos, às nossas capacitações do Projeto Lopes, aos voluntários, né, dessa equipe, uma equipe maravilhosa aí, um projeto com um propósito muito grande na nossa cidade, principalmente na vida das pessoas. E hoje eu trouxe um tema para você sobre cuidados físicos. Vocês podem pensar assim, para que eu tenho que saber isso? Por que eu, como voluntário do Projeto Lopes, tenho que saber sobre cuidados físicos? Eu não sou um profissional da saúde, eu não sou enfermeiro, por que eu tenho que saber isso? Quando a gente fala de equipe multiprofissional, a gente fala de cada um no seu quadrado, né? Os profissionais atuam, cada um fazendo a sua área, e ninguém sabe nada da área do outro. Só que os conceitos atuais, eles trazem a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade. E o que é isso? É eu, como enfermeira, tendo uma percepção da área social, né, da área espiritual. Então, eu, como um ser humano, que sou capaz de perceber a demanda do paciente na área do meu colega. Eu preciso atuar, mas eu preciso perceber que aquela pessoa tem uma demanda para psicóloga. E muitas vezes nós só vamos conseguir perceber as demandas de outras áreas se nós tivermos um pouco de conhecimento sobre cada área. Então, por isso é importante falar sobre cuidados físicos. E isso não vale só para uma pessoa que está doente. Esses cuidados físicos Não valem pode. também alguém em casa que precisa de cuidados Abaixa. Abaixa. A físicos. gente precisa disso, Então, né? eu De entendo conhecer. que, como voluntários do Projeto Lopes, trazer um pouco desse conceito de cuidados físicos vai ajudar muito a todos os voluntários quando eles precisarem estar com uma família, estar numa casa, ou né, assim, fazendo uma visita, para que ele tenha uma percepção e uma visão, né, melhor. E se esse paciente, se essa pessoa precisa de um padre, de um líder religioso, se ela precisa de uma assistente social, se ela precisa de uma fonte enfermeira. Então, por isso que esses cuidados físicos são importantes. A pessoa não tem que aprender isso tudo na última hora, na pressa, né, aos trancos e barrancos, porque não teve um conhecimento prévio. Então, é para isso que nós estamos trazendo alguns conceitos para vocês hoje. Então, essa aula vai ser um bate-papo mesmo, mas uma apresentação dos cuidados físicos. Então, quando a gente fala de adoecimento, né, a primeira coisa que a gente tem que entender que é paciente e família. Paciente, família e equipe. Então, essa pessoa, ela nasce dentro de uma família e quando ela adoece, né, todos os sofrimentos que ela tem, essa família também, ela sofre angústia. Uma pessoa que está doente, que está em situação de adoecimento, ela tem um sofrimento físico, às vezes, ela tem um sofrimento social, né? Então, ela tem várias dimensões, porque nós somos seres humanos com várias áreas na nossa vida. Então, a gente precisa entender que tem uma alteração nos papéis familiares, né? Ou seja, a minha mãe, ela era quem cuidava de todo mundo, nós que temos que cuidar dela. Então, às vezes, isso acontece muito, né? Na alteração dos papéis familiares, né? O homem que era o provedor de uma casa, ele deixa de ser o provedor
e ele vira um paciente, né? Ele vira uma pessoa dependente a ser cuidada. Então, a gente precisa ter essa visão, essa percepção também. Isso traz um sofrimento muito grande. E a equipe vai ajudar nessa organização dos papéis familiares. Essa pessoa tem toda a sua estrutura alterada, né? E às vezes a rede de apoio dela vai mudar. Se ela não tem uma família, ela vai ter que contar com vizinhos, né? Com outras pessoas, com pessoas do Projeto Lopes, por exemplo, que vão ajudar nessa rede de apoio. Quando a pessoa tem uma família, né, que pode ajudar, é sempre importante entender que, às vezes, a família pode chegar no nível de esgotamento e vai precisar de ajuda de outras pessoas também. Então, essa experiência do cuidado físico, eu vou cuidar do corpo, dos sintomas, mas enquanto eu estou cuidando daquela pessoa fisicamente, eu preciso ter o olhar para as outras demandas. E essa percepção. Às vezes, não somos nós que vamos lá dar o suporte espiritual para aquela pessoa. Ela tem um sofrimento espiritual e ela precisa de um líder religioso para estar indo na casa dela. Né? Ela vai precisar de uma assistência, de alguém que vai prover os recursos no nível social para ela, de um benefício. Né? Às vezes, nós estávamos assistindo uma família, né? E a equipe mesmo do projeto identificou que tinha uma irmã que precisava de um suporte psicológico. Então, a equipe já começou a ter esse olhar. Aquela pessoa está sofrendo emocionalmente, né, a dor daquela pessoa. Então, a gente fala que a empatia é a capacidade que a gente tem de perceber o sofrimento da outra pessoa. E perceber esse sofrimento em várias dimensões. Né? Então, eu gosto muito de trazer que essa experiência de banho numa pessoa, num paciente, né? Ou quando eu estou auxiliando aquela pessoa ali numa orientação de medicação, eu estou percebendo várias demandas ao mesmo tempo. E isso não tem que ser só eu, Adriana, enfermeira. Qualquer pessoa do projeto, qualquer voluntário do projeto LOP, ele pode identificar as demandas. E quando a gente fala de cuidados físicos, a nossa ideia maior é promover, né, melhorar o nível de conforto e bem-estar daquela pessoa e da família dela e reduzir o sofrimento. Então, nós vamos reduzir o sofrimento em várias dimensões. Então, esse é o propósito nosso. E aí, quando a gente fala de cuidado físico, custa as pessoas, é o medo de sentir dor. Ninguém quer sentir dor, né? Nós, quando temos uma dor de cabeça, é um desconforto, é sofrido, uma dor na barriga é algo sofrido, uma dor para urinar é algo sofrido. Então, ninguém quer ter dor, né? Quando a pessoa tem dor, ela não tem graça, né? Ela não tem alegria. E aí ela é a complicação física mais temida do sofrimento. E aí a gente sabe que 70% dos pacientes que eles têm dor como maior sintoma, 30 a 50% dos pacientes apresentam dor no diagnóstico e 70 a 90% dos pacientes apresentam dor em fase terminal. Então, quase todos os pacientes vão lidar com a dor. E é muito triste e aterrorizante, é agoniante você ver uma pessoa com dor. Isso não é agradável. A família sofre, a pessoa sofre, né? Quem vai visitar sofre, né? Então, todo mundo que está ao redor também sofre. Então, e a gente precisa dar conforto e alívio de dor. Né? Se um voluntário chegar, visitar uma família, identificar que aquela pessoa está com dor não controlada, ela vai saber que está realmente impactando a qualidade de vida daquela pessoa. Ela não vai ter graça para receber uma visita, ela não vai ter graça para comer uma coisa que ela tem vontade, né? Então, essa pessoa, às vezes, ela vai ter uma dor tão forte que ela vai ter vontade de morrer. Por quê? Porque o sofrimento é muito grande, então ela quer dor. Então, quando a pessoa chega nesse nível, é porque ela não está aguentando o sofrimento mais. E sentir dor não é normal, tá? Existem crenças, né, que esse é assim mesmo, a doença é muito grave, é assim mesmo, não.
Hoje a gente traz assim uma desconstrução, né? É possível uma equipe que tenha conhecimento, fazer o controle de dor daquela pessoa adequadamente. O que eu mais me deparo quando eu vou nos domicílios é uma receita de dor que não é adequada. Existem muitos profissionais que não sabem fazer o controle de dor. E aí, né, a primeira coisa que a gente faz é ajustar a medicação. Né? Às vezes está dando a medicação toda errada, dá a medicação toda. A usar essa medicação, intercalando, né? Então, tem como. O dia que vocês chegarem para visitar alguém e escutar falando assim, a dor não me tem como fazer isso. A pessoa não precisa ficar lá morrendo de dor. Então, quando eu falo de dor, eu me refiro a várias dores. Às vezes a pessoa ela tem uma dor física, mas ela também tem uma dor psicológica. Né? O que, que é? Eu sempre gosto de colocar esses slides nas minhas aulas, porque às vezes a gente acha que dor é só uma dor física, é só uma dor no corpo, uma dor na barriga, uma dor no estômago, né? E não é. Às vezes a pessoa vai ter uma dor psicológica, que ela está ansiosa, ela está com medo do sofrimento, ela está em depressão, ela está com medo da morte, né? Ela teve traumas na família dela relacionadas ao adoecimento. Então, ela tem várias crenças negativas. Então, o sofrimento. Quando eu falo de dor espiritual, é uma pessoa que está em crise, às vezes, de existencialismo, ela está com raiva, ela está querendo saber o significado daquele sofrimento, por que, que ela adoeceu, por que com ela, né? Por que, que todo mundo da família dela é saudável e ela adoeceu, o que, que ela fez, qual o pecado que ela cometeu, né? Então, assim, isso é uma dor espiritual muito grande que o voluntário do Projeto Lopes, ele pode identificar. Uma vez eu fui visitar uma paciente e ela tinha uma dor espiritual muito grande. Ela tinha medo de morrer sem confessar e sem comungar. Então, imagina você visitando uma pessoa e ela ter falado, não, essa pessoa tem uma demanda espiritual. Eu vou pedir a alguém, né, vai identificar a crença dela, se é católica, é evangélica, identificar a religião e falar, olha, gente, me ajudem, essa pessoa está precisando de alguém para ir lá. Social, né, gente, é quando eu falei, a pessoa ela perde, né, os papéis sociais, às vezes o homem ele era o provedor daquela família, ele não é mais o provedor, às vezes a esposa não trabalha, né? Isso eu vejo muito na minha realidade. O homem era o provedor de toda a casa, recebeu um diagnóstico de uma doença grave, né? Aí ele deixa de ser o provedor, ele vai contar com muito difícil, demora a sair, né? Ele não tem condições de trabalhar, quem vai pagar as contas daquela casa, né? Como é que vai ser? Será que ele vai morrer? Quem vai cuidar dos filhos, da esposa, né? Então, todas essas preocupações, elas podem surgir na vida de uma pessoa. E a mãe, que era provedora daquele lar, ela não pode trabalhar mais. Ela vai depender de auxílio, porque se ela tem um filho só, ela vai parar de trabalhar e vai cuidar. Mas se ela tem outros filhos, a demanda ainda é maior ainda. Então, é uma dor social também. A gente tem que entender isso como uma dor. E a dor física, né, que é uma dor causada pela doença. A pessoa tem uma dor na cabeça, uma dor no estômago, uma dor na barriga, né, uma dor em várias regiões do corpo, né, uma dor causada pelo tratamento. Então, é importante a gente saber identificar onde é que está a dor daquela pessoa. Isso não tem que ser só um profissional da saúde para fazer. Qualquer pessoa do cimento, ao chegar numa situação, num lar, ao receber uma família, ela tem condições de perceber isso. Então, qual está nessa situação? A primeira dor que a gente controla, que a gente busca resolver é a dor física. Acredito que vocês vão concordar comigo, quando você tem uma dor de cabeça insuportável, você não consegue dormir, você não consegue alimentar, você não consegue conversar direito, você não tem graça para receber as pessoas, você não tem vontade de fazer nada. Então, a primeira dor que nós vamos resolver é a dor física.
controlar a medicação de dor, ensinar como é que dá a medicação de dor. E esse tratamento, às vezes, ele não tem que ser só com medicação. Ele pode ser com medicação e a gente pode associar outras práticas. Tem pessoas que gostam de musicoterapia, né? Ouvir música relaxante, de meditar, de yoga, de acupuntura. Hoje, gente, as práticas integrativas estão muito atreladas aos tratamentos. Às vezes ele gosta de fazer uma caminhadinha leve. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer para poder ajudar essa pessoa. Então, não é só medicação, pode associar outros tratamentos também. Eles usam muitos óleos essenciais, né? As terapias aí integrativas para ajudar a aliviar aí a massagem, se é uma dor, por exemplo, uma dor abdominal, fazer uma massagem, né? Uma dor abdominal, dor que eu falo, uma dor na barriga, fazer uma massagem, colocar uma bolsa térmica para ajudar a pessoa a ter um pouco mais de conforto. Então, várias outras práticas também podem ser integradas. E a gente precisa, além dessa dor física, se a pessoa tiver, identificar as outras dores para avaliar o nível de sofrimento que essa pessoa tem. Social, a pessoa não tem comida em casa, ela tem uma dor social e precisa de intervenção. Então, nós vamos resolver nas dores. Tá? Depois que a gente resolve a dor física, nós vamos classificando as outras dores por ordem de prioridade. É a social primeiro? É espiritual? É uma pessoa que está com uma doença muito avançada e a gente sabe que ela não vai viver muito tempo, precisa de uma abordagem espiritual? Vai ser uma abordagem espiritual. Então, não tem como. Vocês podem ver que não tem como eu cuidar de uma pessoa fisicamente sem perceber ela como um todo, como uma pessoa que tem outras áreas que também precisam de cuidado. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco como nós, aqui, somos voluntários, somos saudáveis. Se um dia nós chegarmos em situação de adoecimento, né, que Deus nos livre, mas a gente nunca sabe, se a gente chegar a apresentar uma situação que a gente precisar de um atendimento, e você chega num lugar, né, ou você chega, uma pessoa chega na sua casa, como você se sentiria se uma pessoa, ao cuidar de você, não souber avaliar ou tratar a sua dor e o sofrimento? Qual que é a sensação? Vamos pensar se a gente chegar num hospital com uma dor que a gente não sabe a causa e aquela pessoa que está na nossa frente, ela não sabe resolver aqui. Qual que é a sensação nossa? Né? É uma sensação de frustração, né, de impotência muito grande. Assim acontece quando a gente chega numa casa e a pessoa tem dor e você não sabe o que fazer. E a família vai falar assim: eu já fiz de tudo, nada melhora e nada resolve. Então, é uma sensação angustiante de impotência, de frustração. Então, nós precisamos saber que isso precisa ser resolvido. Nem sempre, igual eu falei, vocês vão conseguir resolver, mas vocês vão conseguir direcionar. Vocês vão falar: olha, aquela família precisa de um médico, aquela família precisa de um enfermeiro, aquela família precisa de alguém que vai lá e vai resolver essa situação que ela está passando fome. Então, vocês vão conseguir, de fato, identificar e direcionar. Então, nós, enquanto Projeto LOP, nós somos uma equipe. Esse trabalho no hospital, no ambulatório, no PSF, a equipe. Eu não vou fazer isso sozinha, né? A Paola também não vai fazer sozinha, e nenhum de nós, voluntários, nós vamos fazer sozinhos. Eu sempre vou precisar de alguém comigo. Né? Eu lembro que uma das famílias que nós fomos visitar, nós visitamos eu acho que 3 ou 4 pessoas. Eu acho que foram 6 pessoas, eu acho. Então, isso é muito importante quando a gente for abordar alguém em casa, né, fazer uma visita domiciliar. Ela sempre deve ir aqui. É muito legal quando você tem, vai enxergar uma coisa que eu não consegui enxergar. Então, é importante esse trabalho de equipe. E quando a gente for discutir o caso, quando a gente for levar para o grupo, né, de voluntários, a gente colocar a percepção. Então, somos uma equipe e esse trabalho ele é feito em equipe, independente da situação que a gente esteja, independente do lugar, né? Seja no hospital ou seja no domicílio.
Então, eu trouxe aqui um pouco, né, das vivências na UTI adulto. Eu tive a oportunidade de trabalhar 10 anos na UTI adulto, e quando a gente fala de cuidados físicos, não tem como deixar de trazer isso aqui para vocês. Uma coisa que me incomodava muito, muito gente, ou chegava na beira-leito e aquele paciente tinha um mau cheiro. Aquilo era insuportável. E muitas vezes eu gostava de falar que aquilo ali era uma forma não digna de, de cuidar de uma pessoa. E não precisa ser assim. Eu lembro que os banhos, né? Geralmente os banhos na UTI são banhos de leito, e poucas vezes a gente consegue levar um paciente para o banheiro, né? Às vezes poucos conseguiam ter um banho de chuveiro. Então eu preciso saber que o banho ele é importante para aquela pessoa. Vai chegar uma certa hora, um nível de gravidade de doença, que eu não vou dar banho. O banho ele não vai ter tanta ele vai trazer mais sofrimento, mas ele é uma questão de higiene pessoal, conforto para aquela pessoa. Hoje nós temos lenço umedecido, né? Tem os banhos que são banhos a seco, que a gente pode dar na cama, sem molhar demais a cama. Então, assim, é preciso entender que o banho, na maioria das vezes, ele é um conforto para aquela pessoa. É possível, sim. Eu nunca conformei com isso e sempre fui uma pessoa, assim, de gostar de dar banho mesmo, para que aquela pessoa ficasse bem higienizada, para quando a família dela chegar lá, eu gostava muito de fazer a barba, né, dos pacientes. E aí a gente fazia bem a higiene da boca, tem como ter esse cuidado, né, após as refeições, o paciente estando muito grave ou não, você tem que preocupar com isso, para evitar o mau cheiro, o mau hálito da pessoa, a higiene dos cabelos. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Que mesmo um paciente na UTI, eu posso fazer isso. E eu posso fazer isso em casa também. Cuidar da boca, da higiene dos cabelos, cabelos limpos, né, penteados, ou às vezes, se for mulher, trançados, unhas curtas, né? Eu gostava muito de fazer a barba, cortar a unha, a pele hidratada. É muito importante a gente ter cuidado com o cheiro também, porque tem pessoas que não toleram o cheiro, então a gente pergunta qual que é o hidratante que essa pessoa gostava de usar, ou um que não tem cheiro de criança. Então, que essa pessoa ela tenha um corpo limpo, uma barba feita, um cabelo limpo, né? As mulheres que gostam até de passar um batom, que essa pessoa esteja bem cuidada, unhas aparadas, né? Uma cama confortável, um colchão apropriado. Né? E sempre que eu vou no domicílio, a primeira coisa que eu olho é a questão da cama, do colchão, se está confortável para aquela pessoa. Né? Se ela não tem condições de sair da cama, ficar numa cadeira, ficar na sala, ficar no sofá, essa pessoa ela vai ficar mais tempo na cama. E aí eu preciso saber que quanto mais tempo ela ficar na cama e eu não tiver o cuidado de virar aquela pessoa, ela pode ferir. Ela vai abrir uma ferida por falta de cuidado, por falta de virar aquela pessoa. E aí, se tem uma ferida, a recuperação, o sofrimento dela, a recuperação às vezes é lenta e o sofrimento é maior. Então a gente sempre fala isso, tem que ensinar a pessoa a virar, tirar da cama, pôr no sofá se conseguir. Essa menina que nós fomos visitar, o Projeto Lopes visitou, ela, o Projeto Lopes vão lidar com dispositivos. Que é isso? Às vezes a pessoa tem uma traqueostomia, né, que é uma cânula que tem no pescoço, que ela não respirava mais. Normalmente teve que colocar, podem pegar crianças, adultos com uma traqueostomia no pescoço, pode pegar com uma sonda no nariz, com uma sonda na barriga, pode pegar com, né, a gente pega a veia também, deixa o acesso venoso em casa, pode pegar com drenos, né? Então, assim, é importante a pessoa, quando ela for visitar, ela identificar que pode ter dispositivo, sim, e que às vezes tem que ser cuidados também para evitar mau cheiro ao redor do paciente. Então, é, eu sou essa pessoa que gosta do cuidado do paciente limpo, cheiroso, de cabelo penteado, que para mim isso é dignidade.
né? E a gente vai trabalhando esses valores com a família, com muito cuidado, para não ofender aquela família, né? Mas para evitar infecções, com muito jeitinho, a gente vai conduzindo de maneira que a gente consiga tirar da cama, se a pessoa conseguir. Nós fomos visitar a menina, chegamos lá, ela estava bem cuidada, a mãe tinha todo o cuidado com a troca das fraldas, e é muito desagradável ficar assim, ó, colocando o dedo no nariz para disfarçar o mau cheiro. É muito desagradável. E não precisa ser assim, tá? Quando a gente lida com lesões que têm odor muito forte, até isso a gente consegue controlar. Então, eu não tenho que saber que quando chegar numa casa, se deparar com uma situação dessa, ele falou, opa, tem algo para ser feito ali. A gente precisa identificar onde está o mau cheiro e esse paciente precisa ser cuidado. Às vezes é uma sonda, um curativo que não troca, precisa trocar 2 vezes no dia, está trocando só uma vez. Então, esse voluntário tem que falar, olha, ali tem uma demanda para enfermeiro. Fulano, vai lá, ó, tem que olhar. Não está legal, não. As pessoas não estão aguentando nem chegar a pé. Então, a gente tem que abordar assim. E é tudo com muita ética, com muito respeito, sem ofender a família, sem falar que está com mau cheiro, sabe? A gente consegue chegar. Então, e quando a gente fala dos cuidados, né, no domicílio, a gente ensina também manter um quarto limpo, agradável, uma roupa de cama limpa, sabe? A gente ensina as pessoas como colocar um lençol na cama para facilitar ela chegar a pessoa, o paciente para cima. Então, tudo tem jeito, tudo tem jeito. Eu estava conversando com uma acompanhante ontem, e aí ele falou assim: eu cheguei em casa e a cadeira de roda não passava no banheiro. Ele era uma pessoa, né, que pensou, ele tirou as rodinhas da cadeira, tinha 2 rodinhas, uma de segurar com a mão, um suporte que tem na cadeira de roda, né, para a pessoa mesmo empurrar. Ele falou: eu mesmo tirei, desparafusei e a cadeira entrou no banheiro. Então a gente precisa entender que às vezes tem que ensinar muitas coisas. A pessoa chega, sai do hospital e chega em casa, tá aquela casa, ela tem que adaptar aquela cama, ela tem que adaptar aquele quarto. E tudo isso é cuidado com o corpo, com o físico, né? Então, um ambiente limpo, agradável. Gente, eu tenho um professor de dados paliativos que ele trabalha nas favelas do Rio. Ele chega nas casas, ele pega a vassoura e varre até a casa. Ele varre a casa, ele fala assim, ele varre o terreiro da casa, e aí o pessoal tira foto dele até varrendo lá, e ele varre e fala assim, não, essa casa tem que ficar limpa. E é isso, né? Ensinar, às vezes, uma pessoa que está adoecida, um ente querido que está adoecido em casa, e o ambiente está cheio de coisas, de lixo, de entulhos, né? Não pode abrir a janela, não tem um ar fresco, isso é uma coisa que prejudica. Então, a gente tem que ensinar a manter a casa, sim. Tudo é possível. A gente encontra tantas coisas nas casas que o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então, a gente lida com várias crenças, com várias culturas, com vários hábitos. Então, é importante ensinar, às vezes, a educação em saúde, ela vem, às vezes, até num ambiente limpo, né? Roupa de cama limpa, né? Ensinar a pessoa a colocar um plástico dentro do lençol, dobrar o lençol 2 vezes, colocar na cama para ela conseguir chegar o paciente para cima. Então, a iluminação do ambiente, né? Às vezes o paciente ele não consegue falar assim, apaga a luz para mim, ele não fala, mas né, tá fechando os olhos na casa. Então, assim, nossa, a gente precisa ter essa percepção, essa maldade, que a pessoa que está doente, ela não aguenta. Às vezes a gente procura deixar essa pessoa o mais perto do estilo de vida dela, o mais confortável possível. Se é uma pessoa que gostava, por exemplo, de música, muita música em casa, é normal as pessoas estarem ali com música ligada, cantando, normal. Mas se é uma pessoa que ela era mais reservada, gostava mais de silêncio, a gente precisa respeitar os gostos, os valores e as preferências daquela pessoa. Então, quando chegar numa casa,
que tiver muito tumulto de gente, muitos amigos, a gente saber ponderar, saber organizar isso de acordo com o gosto daquela pessoa. E principalmente, o voluntário do Projeto Lopes, ele tem que andar com álcool na bolsa. Se ele chegar na casa e não tiver como higienizar as mãos, ele vai usar um álcool. Mas se ele tiver condições de falar, olha, tem uma pia para eu lavar as mãos, então é importante ter esse, porque a higiene das mãos é prevenção de infecções. Eu nunca vou visitar uma pessoa que eu não possa lavar minhas mãos. Hoje nós temos a opção do álcool, então isso facilita bastante quando a gente não tem pia. Então, a gente precisa entender isso, que o alívio da dor e dos outros sintomas, né, respeitando as crenças, as preferências, os valores, não é só cuidar do corpo daquela pessoa, é cuidar do físico e perceber que ao redor tem outras coisas a serem cuidadas, para que essa pessoa fique o mais confortável possível. Então, e eu posso também tornar os dias dessa pessoa melhores. Eu sempre gosto de trazer, é possível a gente acrescentar vida aos dias. E o que é isso? Nós fomos visitar essa família, chegamos lá, a menina não estava só na cama, ela ficava no colo, ela ficava no sofá. E tem gente que acha que a pessoa está adoecida, enfia ela num quarto, fechar, a pessoa fica enclausurada ali, né? Tirar essa pessoa do quarto, se ela gostar de tomar sol, levar ela para ver o sol, para tomar um sol pela manhã. É possível passear com ela, levar no passeio de casa, se tiver um jardim, levar ela para fora. Se a pessoa gostava de ouvir música, colocar uma música para ela ouvir. Se ela gostava de leitura, mas é preferidos dela, as historinhas preferidas para as crianças. Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós vamos ligar os pacientes em várias idades. Então, já tive paciente que gostava de bordar, de fazer crochê, e aí estava tudo guardado, a pessoa não fazia mais nada, já tinha perdido o sentido de vida, e a gente punha tudo para fora. Até crochê eu aprendi a fazer com o paciente já. Tal sentido para as coisas que ela tinha gosto, as coisas que ela gostava de fazer, né? Eu tô com uma moça que, né, ela gosta das suculentas. Então, né, vejo as suculentas, eu quero ver a suculenta, uma forma de estimular ela a sair para fora para mostrar as suculentas, e ela fica toda feliz porque pode mostrar. Tem não sei quantas mil suculentas lá, é uma variedade gigante. Então, isso é legal, porque você estimula a pessoa, ela não tem que ficar só porque ela está adoecida, você vai tornar aquela experiência de doença dela pior possível. Tem como isso ser mais leve, melhor um pouco. Eu tive um paciente também que a família jogava buraco com ele, porque ele gostava de jogar. 90 anos e a família ficava jogando buraco com ele, porque era a paixão dele. Só fazia isso. Era o tempo todo. Né? Ele já, com Alzheimer, né, em fase avançada de doenças, e todo mundo que conversava com ele era assim. Então, era uma forma de tornar um pouco melhor a vida. Incentivar a pessoa a andar, né? Às vezes a pessoa tem uma limitação física, ela não tem que ficar só na cama, ela pode conseguir dar uns passos, sair da cama, ficar no sofá, assistir um pouco de TV, né? Se tiver de cadeira de roda, põe na cadeira de roda. Eu já peguei, eu estava com uma paciente uma vez, eu cheguei na casa dela e ela estava pedindo para sair do quarto. Aí o cuidador não queria tirar do quarto, porque falou assim, não, não pode tirar do quarto. Aí eu pedi a ajuda das pessoas, dos homens que estavam lá, colocamos na cadeira de banho, tinha cadeira de rodas, né? Essa pessoa ficou na sala em torno de uma meia hora, que ela queria ficar na janela. Ficou na janela, tomou um arzinho, o último desejo da pessoa. Então, a gente precisa perceber, sabe, as vontades e fazer o possível para a gente conseguir realizar.
sempre tem jeito, a gente arruma gente, pede ajuda, às vezes não tem força, mas a gente, né, na hora você vai recrutando, o povo aparece. Então, a gente pode levar no jardim, né, tem muito chegar até a janela, né, e ver o sol, né? Então, ver o movimento na rua, ver a luz do dia, né? O ver à noite. Então, a gente precisa perceber que em casa também, essa pessoa não tem que ficar ela assim. Isso, né? Tem as exceções, né, gente? Claro que se eu ver que uma pessoa ela vai ter uma piora, se eu for mexer com ela, eu não vou fazer isso. A gente vai buscar trabalhar dentro do quarto. E aí, é, eu trago um pouquinho também de um cuidado físico que é sobre a alimentação. A alimentação, ela é uma cultura nossa, né? A gente fala assim que tudo que a gente celebra é com comida. Você faz uma confraternização é com comida, tudo é comida. Então, a comida, ela é cultural. E por que que as pessoas têm tanta dificuldade com esse tema alimentação quando uma pessoa está adoecida? Porque, de fato, comer é prazeroso, tem que comer para engordar, tem que comer para ganhar peso, né? E aí, muitas vezes, quando tem um adoecimento, seja de uma, ela vai mudar, né? Às vezes a pessoa não consegue mais comer alimentos sólidos, arroz, feijão e carne. Essa alimentação precisa ser alterada, ela tem que ser adaptada e ela tem que ser mais prazerosa possível. Às vezes a pessoa não consegue comer assim um prato de comida de uma vez, a gente precisa dividir a comida dela. Eu, eu cheguei numa casa uma vez, a paciente estava com uma barriga muito inchada, né? Que o povo fala assim, barriga d'água, né? É o popular. E aí a família fazendo muito emagrecida mesmo, que ela estava numa fase muito avançada de doença. E aí eles estavam fazendo para ela uma galinhada, sabe? E aí quando eu fui conversar com ela, eu vi que aquilo ali era um sofrimento, porque eles queriam que ela comesse muito e ela não estava aguentando comer muito. Então, comer demais para ela gerava um sofrimento. Só que a família não entendia isso. Tinha que comer. Aí ela comia uma colherzinha só. Tem que comer mais. Mais uma. Mais uma. E aí eu cheguei na casa dela, né? E ela tava com aquele olhar de piedade, tipo assim, eu não aguento mais, né? E aí eu falei, gente, olha, ela não tá aguentando comer muito, porque a barriga dela tá muito inchada e tá apertando o estômago. E quando aperta o estômago, comprime demais, ela não consegue comer. Então, vocês não vão conseguir dar mais que uma colher para ela. Aí foi onde a família entendeu que não precisava forçar. E ela olhou para mim assim, sabe, com aquela cara, tipo assim, nossa, você me salvou, não estava aguentando mais. Então, a gente precisa, às vezes, trabalhar com muito jeito, né? Porque todo mundo quer que a pessoa come. E às vezes, quando ela está com uma fase de doença muito avançada, ela não consegue comer muito. Ela não tem apetite, né? Ela não tem fome nenhuma. Ela não tem desejos por alimentos. Você fala assim, não, pensa numa coisa que você quer comer, ela não tem energia, né? O estômago não está nem aguentando mais. Então, a gente precisa ter esse olhar. Né? Qual que é a importância da alimentação para essa pessoa? De fato, ela é importante, ela consegue comer pela boca, ela precisa de uma sonda, né? Igual nós já fomos em casa, a pessoa tinha uma sonda, não comia, alimentava pela boca e tinha uma sonda. Tem que comer, tem que comer, tem que comer. Só que a família não tem a percepção que aquela pessoa pode engasgar e aquela comida pode ir para o pulmão e ela pode aspirar e ter uma pneumonia aspirativa e até morrer por causa dessa pneumonia aspirativa. Então, é muito importante a gente saber, gente, que forçar a alimentação não é uma coisa ideal. A gente precisa avaliar qual é a aceitação dessa pessoa. É, e em quadros de gravidade, quando eu falo assim que o paciente está numa situação de últimas horas de vida dessa pessoa, ele não tem energia mais
para poder fazer a digestão, energia. Então, tem muitos estudos falando que a alimentação no fim de vida, ela é uma sobrecarga para aquela pessoa. Então, até a gente desconstruir isso, fazer a família entender isso, também é um processo. Então, quando o voluntário do Projeto Lopes chegar numa casa e você vê lá que o paciente está sofrendo, que a família quer enfiar comida, você vai falar, calma, olha, às vezes o corpo não está tendo energia, né? Calma, não força muito, né? Vamos obedecer a vontade da pessoa. Então, às vezes a pessoa come para agradar o familiar fala assim, ah, agora me deixou em paz, porque eu consegui comer, ele me deixou em paz. A pessoa não está comendo porque ela quer. Então, a gente precisa respeitar a vontade da pessoa. Às vezes precisa de um projeto, o voluntário do Projeto Ló tem que saber que aquela pessoa chegou numa casa para visitar. Aí o familiar fala assim, nossa, tá engasgando demais. Vai precisar, gente. Eu vi que é paciente lá, eu acho que precisa da avaliação do nutricionista lá. Tem que sinalizar para nós, né? É um dos sintomas também físicos que nós mais nos deparamos é com o vômito, enjoo e vômito. Isso vocês vão, quase todas as pessoas que estão adoecidas, né, estão em fase avançada de doença também, vão chegar pacientes para nós nessa situação aqui de enjoo e vômito. Nós vamos saber que tem tratamento, né? A gente usa remédios, medicamentos, e tem coisas que não são de medicamentos. Né? Às vezes a pessoa não está conseguindo alimentar, mas você pode oferecer um. Se ela não tiver ferida na boca, ela pode pôr um picolé de limão, de abacaxi, que eles gostam muito, né? Intervalos menores, dar uma fruta gelada. Né? Eu ensino muitas vezes, porque o paciente gosta de melancia, põe a melancia para gelar, melão, é o que ele gosta também, porque às vezes a pessoa nunca gostou de melancia na vida, aí na hora que tá adoecida a pessoa quer enfiar a melancia nele. Não, não pode. São as preferências, sempre respeitando o gosto da pessoa. Tentando incentivar, mas dentro do gosto dela. Se a pessoa está vomitando demais, eu não vou incentivar ela a comer coisa gordurosa, né? Com tempero muito forte. Eu não vou incentivar ela a tomar líquido durante a refeição. Então, a gente precisa entender e aprender que, às vezes, a alimentação, ela também. Quando a pessoa adoece, a família corta tudo que ela gostava. Às vezes, eu tive um paciente que ele só almoçava com Coca-Cola, tomando a Coca-Cola. Aí cortaram a Coca-Cola dele. E aí eu falei, porque só come com a Coca-Cola. E ele tá com câncer, não pode mais com Coca-Cola. Então, tem ali de cortar daquela pessoa, né? Já lido com muitos pacientes que precisam ganhar peso. Aí eles vão fazer radioterapia, então tem que ganhar peso antes da radioterapia. Aí o que as meninas fazem da nutrição? Ele tem que comer ninho, com Nutella, com açaí, com leite condensado, porque ele tem que ganhar peso. E às vezes não vai conseguir ganhar peso, né, cortando alguns alimentos. Então a gente precisa entender qual é o momento de cortar todos os alimentos. Será que de fato cortar todos os alimentos daquela pessoa eu estou favorecendo, eu estou ajudando, ou eu estou tirando qualidade de vida dela? Sendo que essa pessoa mesmo só conseguia almoçar tomando a Coca-Cola. Aí eu falei com ela assim: dá uma coquinha pequena, então. Não preciso contar para ninguém, não. Dá a coca pequena. Aí ele voltou a comer. Então, às vezes, o enjoo e o vômito é porque está sendo forçado demais, a pessoa é obrigada a comer. Aí ela é obrigada a comer, ela vomita. Né? Então, ou às vezes está forçando alimentos ali junto com a refeição. Então, a gente precisa ensinar essa pessoa. Isso, gente, é igual a gente faz com o filho da gente em casa. Quem tem criança pequena, quem já lidou com náusea e vômito em casa, com enjoo e vômito, a criança está com vômito, eu não vou dar líquido para ela. Né? Eu vou dar alimentos em pequenas porções, é, divididos,
vou estimular um alimento gelado ou um biscoito seco sem tomar nada junto, deixar o ambiente arejado, né? Um ambiente calmo, livre de cheiros, né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. E isso, né, não é só para quem está em fase avançada de doença, não, é qualquer pessoa. Então, esses cuidados com medicamentos resolvem, mas os não medicamentosos também resolvem. Ajuda muito. Que aí a pessoa, às vezes, não força demais a alimentação, mas fala assim, ele conseguiu pelo menos chupar um picolé. Ele já conseguiu comer, chupar uma fruta que estava gelada. Então, aí já vai aos poucos. Não ficou sem nada. E se a pessoa realmente não conseguir alimentar nada, a gente vai pensar que ela talvez está precisando de uma hidratação na veia, tomar um soro na veia. Então, a gente vai avaliar também. Se vocês chegarem numa casa e falar assim, não, tem 5 dias que não come nada, tá prostrado, nem conversa mais, tá sonolento, vocês vão falar, gente, precisa da enfermeira lá, para poder avaliar, que a pessoa tem 2 dias que não come, 5 dias que não come, e não está nem conversando direito. Então, a gente sabe, né, identificar isso, porque quem tem criança aqui sabe que filho, quando vomita ou tem diarreia, prostra, né? Então, a gente tem que correr para o hospital, tem que olhar. Às vezes, nós não é possível fazer muitas medicações em casa, sem tirar do domicílio. Ou um sintoma físico também, que é muito comum de acontecer, né? É a diarreia ou o intestino preso, né? Quando a gente vai numa casa que a pessoa está com diarreia, a gente precisa saber se ela está tendo fralda o suficiente, se ela está conseguindo fazer a higienização adequada dessa pessoa, né? Se ela está usando uma dieta que está prendendo o intestino, ou se está com o intestino preso, ela está usando uma dieta que solta. A gente tem que entender as causas. Isso não tem que ser só o profissional da saúde, qualquer um de nós pode fazer isso. Né? Estimular a pessoa, assim, está com uma diarreia, você está conseguindo levar ao banheiro para poder higienizar, para dar um banho depois né, das evacuações? Não, você consegue trocar a fralda na cama e consegue lavar, né, o bumbum dessa pessoa para ela ficar limpa, né, confortável, com o cheiro agradável quando alguém chega no quarto, quarto limpo, agradável. Você consegue? Então, tudo isso, gente, é possível de fazer na cama. Né? Não necessariamente eu tenho que levar no banheiro, eu consigo fazer isso na cama. E é por isso que a gente treina os cuidadores, a gente treina a família, né? Ou os técnicos de enfermagem que está naquela casa. Às vezes vai ter gente que vai conseguir ter técnico lá. A gente treina todo mundo para um cuidado adequado. Evitar assaduras, mau cheiro, né? E o conforto da pessoa. Porque às vezes o paciente está agitado em casa, isso pode ser criança ou adulto, é porque ele está, né, com uma diarreia, ele está com evacuação na fralda, ou na cama, e ninguém percebeu, né? Ou está lá, né, não tem uma pessoa adequada para poder trocar e fazer a higienização dele. Aí limpa o paciente, deixa confortável, o paciente acalma e dorme. E um outro sintoma também que é muito comum, nós vamos nos deparar com o Lopes, vão deparar com esse um paciente com falta de ar. Então, a falta de ar é um sintoma que assusta as pessoas. Mas primeiro a gente precisa identificar. Uma infecção pode dar uma falta de ar, uma anemia pode dar uma falta de ar, uma crise de ansiedade pode dar uma falta de ar. E outras coisas graves, uma congestão, uma embolia, uma obstrução intestinal pode dar uma falta de ar. Então, tem muitas situações, doenças que podem causar falta de ar. Um câncer de pulmão, né? Uma doença que a gente fala, a pessoa fumou a vida inteira, né? Uma doença pulmonar. Então, às vezes a pessoa vai precisar de oxigênio ou não. Então, chegar na casa e a pessoa está no oxigênio não é uma coisa assustadora. Tem muita gente que chega lá e fala assim, nossa, tá morrendo, tá no balão. Né? Eu tenho certeza que vocês já escutaram isso. Tá no balão de oxigênio, tá morrendo. Não necessariamente é assim. A pessoa vai viver anos com oxigênio, porque é um suporte para ela. A gente precisa identificar, né, se essa pessoa está precisando de uma fisioterapia ou não.
Uma das coisas importantes é o posicionamento dessa pessoa na cama, deixar ela mais sentada, um quarto aberto, ventilado, né? Muitas vezes nós vamos precisar fazer adaptações no quarto, na cama, na cadeira para essa pessoa. E uma coisa que ajuda muito na falta de ar são as técnicas de relaxamento, musicoterapia, psicoterapia. E a falta de ar, gente, em situação de gravidade, né, e últimas horas de vida, ela é muito comum também. E às vezes a gente precisa fazer a sedação paliativa. Então, para que isso? Para que a pessoa tenha uma respiração calma, né, e que seja um momento mais digno, mais confortável. Então, a falta de ar, ela é angustiante, igual a dor, né? Se você chega numa casa, a pessoa está com falta de ar, você fica desesperado, você quer ajudar e você não sabe como. Então, a gente tem como controlar isso, né? Então, vocês vão, chegou numa casa, identificou que a pessoa está com falta de ar, vocês vão acionar alguém para olhar. A Paola me ligou, né, quando a mãe sinalizou que a criança estava tendo uma crise e que ela achou que estava com falta de ar, então, por telefone mesmo, eu consegui orientá-la, porque ela tinha um aparelhinho em casa que media a oxigenação. Aí eu liguei e falei, coloca e olha quanto que está medindo. Aí acima de 90 é o normal, aí estava normal. Então, eu consegui fazer todas as orientações para ela por telefone. Às vezes, a gente tem que deslocar aí, né? Se vocês se depararem com uma pessoa que está sendo cuidada pelo projeto e ela pedir ajuda, vocês vão falar, não, é uma falta de ar, não vai, vou acionar o Adriano ou quem for, né, a equipe que está no projeto, que são os meninos lá da medicina também, alguém que vai lá, que tem um aparelhinho que possa olhar, então vocês podem realmente sinalizar para nós. Uma coisa muito comum também, os inchaços. E quando a gente fala de inchaço, gente, que eu coloquei membros, mas assim, os inchaços, eles são em várias regiões, né? Pode ser no rosto, né? Pode ser no corpo todo, pode ser nos braços, pode ser nas pernas. Então, tem muitas coisas para a gente trabalhar esse inchaço com a pessoa. Às vezes nós vamos colocar para cima, colocar as pernas para cima, o braço para cima, né? Eu achei uma coisa muito interessante que a Paola fez, né? Quando o Andrés ficou com o rosto muito inchado, a Paola procurou, assim, trabalhar isso, né, com os coleguinhas e falar, olha, ele tá com o rosto mais inchado, né, mas é ele mesmo, então a essência dele não mudou. Então, eu achei muito legal isso, porque senão as pessoas chegam e elas fazem aquela cara de espanto, né, e é muito desagradável, muito desconfortável. Então, quando a gente for visitar uma pessoa que tiver realmente numa situação com um inchaço no rosto, você tem que ter uma postura ali, entendendo que você. Eu dei uma aula de comunicação há poucos dias e mais de 70% da comunicação é com nossos 10% com a fala e 70% com a nossa expressão facial e os nossos gestos. Então, o nosso posicionamento diante daquela pessoa fala muito. Então, a gente precisa ter cuidado com o nosso olhar também. Então, eu vou estimular roupas confortáveis, eu não vou colocar roupa apertada naquela pessoa, uma blusa apertada, uma calça apertada, sabe? Então, a gente precisa ter alguns critérios. Massagens, está com os pés inchados, a família pode ir lá fazer uma massagem, tem gente que usa os olhos, então vai lá, aproveita e faz um carinho também naquela pessoa, nos braços, né? Nas bochechas, nas pernas, nas costas. Né, a gente estimula mesmo, além de ser uma coisa confortável, carinhosa, aproxima, o toque, né? Ele traz essa proximidade, essa humanização com a pessoa e o paciente gosta. Então, deixar ele bem aquecido, né? Então, uma das coisas que eu mais trabalho também quando eu vou em casa é isso. Pessoa na cama, confia, sabe? Então, assim, eu prezo muito por isso. E eu acho que todo mundo tem que ter esse olhar também, que para mim isso é muito digno. E aí, eu trouxe que também a gente vai lidar com essas situações. Como eu falei um pouco no início,
Se você chegar para visitar uma pessoa e você perceber que tem um mau cheiro, você pode perguntar: ela tem alguma ferida? Alguém está cuidando? Algumas vezes o mau cheiro vem das lesões, das feridas. E a gente tem como resolver isso. Hoje tem muitos tratamentos, né? Nós temos placas de curativos que é de carvão ativado, que diminui o mau cheiro, né? Então tem várias técnicas que a gente ensina. Tem o metronidazol pomada, que eu uso muito também, eu coloco e dá uma cobertura ótima e minimiza esse mau cheiro. Ele traz uma ideia de isolamento. Por quê? Porque ninguém quer ficar naquele quarto. Quando a pessoa chega, a pessoa fica lá com a mão no nariz, o paciente se sente desconfortável, ele fala com a gente, ele fala: minha filha, eu acho que eu tô podre, sabe? Então é ruim para ele, é ruim para as pessoas, e tem como sim a gente controlar o mau cheiro. Muita gente não sabe disso, mas a gente consegue. Às vezes com banhos, com os curativos, se for trocar até 4 vezes no dia, vai trocar, sabe? Nós vamos conseguir placa, doações, se for caro, a gente vai dar um jeito, mas a gente vai melhorar o conforto daquela pessoa, cuidando daquilo ali com dignidade, deixando o lugar mais agradável possível para que as pessoas possam chegar, visitar, né? Querer ficar perto, querer tocar, querer abraçar, querer beijar a pessoa, sem querer sair correndo. Então, a gente realmente entende que isso é uma coisa desconfortável e que tem que ser abordada, tem que ser cuidada. Então, né, muitas vezes a gente fala assim: não, você tem que trocar o curativo 4 vezes no dia, porque vai prevenir infecção. Se não trocar, vai virar uma infecção. A gente treina a família, treina os cuidadores. Muitas vezes eu vou na casa e eu ensino os cuidadores a fazer os curativos. E eles fazem direitinho, sabe? A gente realmente consegue tá lá, indo avaliar. Às vezes eles me mandam até foto, né, no WhatsApp, vai mandando como é que tá, eu vou instruindo. Se tem que trocar pomada, eu vou, olha, a gente consegue e o resultado é ótimo, sabe? Realmente é digno, sim. E aí, uma outra coisa, deixa eu mudar o próximo aqui, que a gente precisa entender, além do cuidado físico com o paciente, né, com a pessoa, é o cuidado com o familiar dela, ou com o cuidador. Porque vocês vão concordar comigo que essa pessoa ali que está, o ente querido, né, com a pessoa que está com o ente querido, adoecido, ele está passando por várias internações, não aguenta mais ir para o hospital, volta para casa. Ele fica no hospital, às vezes, numa cadeira desconfortável, que a cama da é dura, né? Sem dormir direito, perdendo várias noites de sono. Ele não alimenta direito, ele alimenta a comida que vai para ele para o hospital, ele não tem condição de sair, de fazer uma refeição e falar assim: eu tenho meia hora para eu comer, que ele precisa ficar o tempo todo do lado, né, da pessoa que está adoecida. Ele tem medo, ele tem angústia, ele tem sofrimento, ele não sabe o que vai acontecer, né? Às vezes eu tenho mãe que fala assim: nossa, eu fiquei um mês internado, com a criança internada, tem um mês que eu não tomo banho direito, porque às vezes o chuveiro não é um chuveiro adequado, o chuveiro não esquenta, sabe? Então tem várias situações, gente. A mãe não tem objetos de higiene pessoal direito, então a gente precisa entender. Às vezes tem um colega no quarto que não dorme, que grita a noite inteira, né? Que tem lesões também, que está com mau cheiro, que vai a óbito, né? Que vai trocando. Então, assim, tem muitas situações, né? Da sua foto aí, ó, exausto. E a gente precisa perceber isso. O voluntário do Projeto Lopes, ele tem que conseguir perceber quando o cuidador está exausto, ele está aguentando mais. Só de você olhar para o cuidador, você já vê na cara dele que ele está assim, ele está gritando socorro, sabe? Ele fala assim: alguém precisa que alguém me ajude, alguém troca comigo. Então, o que é são dos papéis? Na distribuição dos cuidados, a gente vai buscando. Tem gente que não tem ninguém. Por isso que o projeto Lopes existe, para que
né, em um dos eixos, as pessoas vai lá substituir. Ela vai ficar um tempo lá, um tempo mínimo de horas lá, para que esse cuidador ele possa tomar um banho, ele possa ir em casa, trocar uma roupa, tomar um banho adequado, ele possa fazer uma alimentação assim, com o tempo, né? Para ele falar assim, esse tempo é para eu poder conseguir comer direito. Então, às vezes a gente vai trabalhar as adaptações no ambiente, tudo para minimizar a exaustão desse cuidador. Gente, é muito comum você ver cuidador em situação de adoecimento, que depois que né, às vezes, dependendo da situação, o adoecido, ele cura, melhora, ok, ou ele vai ou morre, né? Pode acontecer também. Essa pessoa está num limite de exaustão que ela está quase entrando em depressão, de tão cansada que ela ficou. Então, a gente precisa ensinar. Às vezes o cuidador não consegue pegar para dar o banho sozinho, né? Nós vamos ter que articular alguém para ajudar. Vai trocar a fralda, a gente sempre fala respeitar a privacidade daquela pessoa, vai mudar de posição, que a gente fala, né, para não ferir na cama, não consegue, porque a pessoa é grande, né? E isso a gente fala até de crianças, né, que são, às vezes, então, adulto, pessoa só, um cuidador só não vai conseguir fazer isso, ele vai precisar de ajuda. Cuidado com as sondas, a gente treina os cuidadores também, né? Porque às vezes o paciente está em casa, nós vamos visitar uma menina, né, do projeto, e a mãe falou assim, ela já arrancou essa sonda umas 10 vezes. Eu fiquei pensando, né, nossa, 10 vezes ela foi no PA para passar essa sonda de novo. Então, a gente precisa tentar minimizar esse sofrimento, né? Às vezes a pessoa está com uma veia em casa, está com soro em casa, e uma das coisas muito importantes, prevenir quedas. Porque se a gente não adapta a cama, essa pessoa está ali, né, em processo de recuperação, ela cai da cama. E aí ela pode ter uma fratura ainda, além de quebrar alguma coisa, ainda pode ter outras complicações. Então, isso aí é um cuidado físico também. E uma das coisas muito importantes, tá quase acabando, tá, gente? Deixa eu ver. Uma das coisas muito importantes também, que a gente fala quando uma pessoa está adoecida, é saber os desejos dela. Enquanto eu estou cuidando do corpo dela, dando um banho, conversando com ela, visitando, eu posso fazer algumas perguntas, né? O que ela espera, como é que está sendo aquele processo de adoecimento. E, às vezes, nós vamos ter que introduzir conversas difíceis. Por quê? Dependendo da gravidade, a gente não pode tirar a oportunidade dessa pessoa falar o que ela deseja. Então, existe treinamento, tá? Para a gente poder ter uma conversa difícil com uma pessoa. E aí, são perguntas para a pessoa. A gente faz pergunta, ela responde, a gente entende o que precisa ser feito. Então, a gente precisa tomar cuidado para não ser curioso, invasivo, respeitar o momento da pessoa. Às vezes, ela não vai querer falar de uma vez, a gente vai introduzindo aos poucos, vai perguntando aos poucos. E tudo tem que ser avaliado. Eu vou ter tempo ou eu não vou ter tempo? Essa pessoa, ela tem uma sobrevida grande, ela vai viver muito tempo, ou essa pessoa tem uma sobrevida baixa? Também tem treinamento para a gente avaliar se aquela pessoa vai ter uma sobrevida baixa ou não. Tem as exceções? Tem. Tem paciente que o médico fala assim, esse paciente tem uma sobrevida, ele vai ser uma semana. Aí a equipe vai cuidar e essa pessoa vai lá e ela tem uma sobrevida de 8 meses. Nós não somos Deus para falar a hora da pessoa partir, mas existem algumas, a gente fala ferramentas, algumas formas de avaliar que, dependendo dessa classificação, a gente consegue saber se ela tem uma sobrevida mais baixa ou não. Dependendo da gravidade da doença, a gente consegue saber. E entendendo os sintomas e a progressão daquela, a gente precisa abordar algumas coisas. E não adianta deixar para a última hora. A gente tem um momento certo de abordar. A gente não vai dar falsa esperança. E aí, ser empático é diferente de ser simpático e falar aquilo que a pessoa quer ouvir. Então, a gente não mente, né? A gente procura ser
mais honesto e transparente possível, aprendendo a comunicar e gerando muitos conflitos por causa da comunicação. É o tal do telefone sem fim. Então, a gente procura, às vezes, reunir a família, né? Quem pode estar aqui nesse momento, nós precisamos conversar. Ou a gente, às vezes, seleciona uma pessoa que é um líder da família, que vai ser. Vou te instruir, vou te falar algumas coisas. E aí eu sei que você vai ter que falar para o resto da sua família. Então, é, na hora que eu terminar de falar, você me fala para ver se você entendeu, porque eu sei que você vai ter que repetir. Então, a gente treina também a forma de falar e de abordar algumas questões. Então, uma coisa muito importante que o voluntário do Projeto Lopes tem que saber também. Quando você vai numa casa, você pode perceber que muitas vezes as pessoas evitam falar de gravidade de doença perto da pessoa. Então, o paciente, ele tem direito de saber, mas nem todo paciente tem necessidade de saber. Quando a família fala assim, por favor, se ele perguntar, não fala, você tem que respeitar, senão você vai arrumar um problema com a família. Então, a gente tem inúmeras formas de conduzir isso também. Isso é o que a gente chama das conversas difíceis. Então, o voluntário vai chegar nas casas e ele vai se deparar com várias situações, né? E eu sempre gosto de falar que quando a gente escuta uma coisa na casa, a gente precisa pensar na questão ética também. Se eu vou levar isso para o projeto, eu vou discutir isso no projeto. E aí o projeto vai tem questões sigilosas que vão ficar dentro do projeto, com os voluntários do projeto. Então, a gente não tem que ter cuidado para não expor as pessoas, para não expor a imagem da pessoa, para não expor coisas que são sigilosas. Então, a discussão dos casos no projeto, ela está naquele ambiente familiar, ela é muito importante para a gente fazer uma intervenção que vai gerar um conforto, uma qualidade de vida para aquela pessoa, tá? E aí, não tem como eu falar de cuidados físicos sem falar que o projeto Lopes, ele está lidando com pessoas em situações de adoecimento e também, às vezes, em pessoas no fim de vida. Então, a última 48 horas de vida, né? Aquele famoso, assim, ele deu uma melhorada e depois ele deu uma piorada. Então, a gente consegue identificar isso, tem treinamento para isso. A gente vai tomar algumas decisões, né? Aumentar a visita para aquela pessoa, evitar procedimentos desnecessários. Igual a Paula me perguntou, isso é necessário? Isso precisa? Tem coisas que não precisam. Tem coisas que vão ser gastos desnecessários e sofrimento para aquela pessoa. Então, a gente fala que são procedimentos desnecessários. Por exemplo, se eu estou com uma pessoa nas últimas 48 horas de vida, eu vou ficar mandando colher sangue nela toda hora, ou todo dia, para saber o quanto que está vamos imaginar, um hemograma dela. Eu não vou fazer isso. Eu vou estar aumentando o sofrimento dela. Então, a gente vai controlar a dor, outros sintomas. No fim de vida, é um sintoma que assusta muitas pessoas, é o ronco, né? Então, a gente tem medicação para isso, para que a pessoa fique tranquila, sem falta de ar, né? Sem dor, sem ronco. Então, que seja uma coisa digna e tranquila. O acolhimento da família, né? As decisões, os rituais, que são muito importantes. Então, quando o voluntário do Projeto Lopes, se ele chegar num ambiente familiar e ele falar, nossa, aquela pessoa está muito ruim, né? E a família falar, nossa, o médico falou que não passa dessa noite. A gente precisa também identificar se os rituais são importantes para aquela pessoa. E o que são os rituais, gente? Ele era cantor e ele queria que o filho tocava com ele na banda. E aí ele falou que ele queria que no fim de vida dele, o filho dele estivesse no quarto, tocando para ele. Ele queria morrer assim. E assim foi feito. Foi muito difícil, né? Vocês imaginam a família
chorando e o filho cantando ali ao mesmo tempo, mas ele pediu. Então, às vezes, tem rituais. Já tive pessoas que falaram assim: eu quero que cante o louvor da minha igreja no meu parto. Então, por isso que as conversas difíceis elas têm que acontecer para a gente identificar o que a pessoa quer. Senão fica todo mundo perdido na última hora, a pessoa fica desesperada, né, não sabe o que fazer, né? Então, assim, vai ter um momento da gente ter as conversas difíceis, né? E quando é que nós vamos saber disso? Se o voluntário identificar isso, ele sinaliza. Gente, ó, manda no grupo, eu percebi isso. Aí nós vamos classificar e vamos trabalhar a abordagem. E aí eu trouxe um videozinho aqui, não sei se ele vai passar, mas eu espero que sim, para resumir um pouco, né, dos cuidados físicos, né, que é muito além do físico. Então, vamos ver se vai dar certo. Peraí. Tá passando aí, gente? Faz um joinha aí para mim se tá passando. Tá não, Adriana, tá travando. Tá travando? Tá travando, Érica? Tá travando. Não tem problema não. Eu mandei ele no grupo. Tá bom. Tá travando? Tá travando. Tá travando, Érica? Sim, Eu tá mandei ele travando. no grupo depois dos Então tá bom. melhor. E aí, para finalizar, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para vocês e abrir para as perguntas, se alguém tiver, é que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, o Projeto Lopes é uma equipe, né? E nenhum de nós vai fazer esse trabalho sozinho. Nós precisamos dos outros e nós temos certeza que muitas pessoas vão ser beneficiadas por esse projeto, por esse trabalho. Então, eu quero agradecer aqui, né, a oportunidade de estar falando um pouco para vocês em mais uma aula e abrir para as perguntas. Fiquem à vontade. Tinha várias perguntas no chat. Cadê Paola? A Bruna tem uma pergunta aí. Não sei se ela vai falar. A Micaela tem mais uma pergunta também. Deixa eu tentar olhar o chat, peraí. Ah, aqui, ó, peraí, achei. Peraí, vamos lá. Psicológica. A dor física é uma dor na barriga. Nós temos escalas para poder classificar a dor. Né? Eu posso usar uma escala que a gente chama de escala visual. Eu falo assim, de 0 a 10, quanto que está a sua dor? Onde está doendo? Está doendo nas costas, né? E como é que eu sei que é uma dor psicológica? Por exemplo, eu tive um paciente que ele tinha 20 anos que ele não falava com o filho dele. E aí, aquilo ali, ele tinha uma dor que nada melhorava, nenhum medicamento melhorava a dor. Aí nós falamos assim, gente, será que realmente, diante, né, ele sabia do processo de terminalidade, e aí nós começamos a discutir em equipe, será que essa dor, além de ser psicológica e emocional, essa dor não pode ser algum desejo dele, alguma culpa? E aí foi trabalhado, né, com ele, se ele desejava ver o filho e acontecer esse do vínculo e o perdão. Isso, que, ele, né, que o filho foi, 20 anos sem conversar. O filho foi, ele não teve dor mais. Então, nós entendemos que aquela dor ali não era uma dor física. E às vezes a gente tem pacientes também que eles somatizam a dor. Né? Às vezes a pessoa ela fala que está com escala analógica
E aparentemente você olha, você vê que aquele nível de dor ele não está compatível, mesmo o limiar de dor das pessoas sendo diferentes. Porque, por exemplo, uma dor 10, a pessoa ela tem algumas características que evidenciam uma dor 10. Então a gente consegue descobrir isso. Ah, alguém falou assim: eu morro sem coca. Ai, ai. Essas difíceis eu tenho interesse, mas para lidar com os cuidadores, massoterapeuta precisa conversar com o atendido. Perfeito, maravilha. Eu tenho uma aula só de comunicação de notícias difíceis. Depois, se quiser, pode me procurar, eu posso até passar a aula se a pessoa quiser, viu? Aqui estou usando o curativo hidrocolóide extra fino e o médico ensinou a usar o mesmo pedaço por 5 dias sem trocar. Meu Deus, misericórdia. E que ele deve ser tirado apenas banho. Não, não, tá errado, não existe isso. A placa de hidrocolóide, ela satura. Então, não tem como você usar a mesma placa e ela saturou, tem que trocar. A gente pode cortar a placa e usar a mesma placa, mas você divide ela em quatro, você vai usar um pedaço de cada vez. Não, 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 isso não é verdade. Eu acho que eu respondi todos que estavam aqui, Paola. Só tinha Se essas. alguém quiser me chamar depois, Paola, no privado, podem me chamar. Meu telefone está lá no grupo. Eu faço com o maior prazer. Adriana, mas eu É. acho que a Bruna não entendeu. Ela fala, estou cortando e jogando fora Aí todo ela dia. respondeu aqui. Mas, Não. Aí a placa de hidrocolóide, ela pode ficar. Não precisa trocar. peraí, que Tem que foi ver se eu tenho que cortado. ver a lesão, né? Saber se ela está com secreção. Não, assim, pede ela para me chamar no privado depois, que eu vou orientar ela, porque a placa, ela tem que. Eu vou olhar a lesão, vou olhar o tamanho que ela está cortando, vou olhar se tem secreção ou não, e vou ver quantos dias essa placa curativo que a gente coloca por cima da placa e a gente troca só o curativo da gazinha por cima, né? Tá. Até a placa ficar uns 2, 3 dias, o máximo que conseguir, mas não precisa trocar todo dia. Se Depende do paciente. Às vezes a lesão tem muita secreção, não vai conseguir ficar, aí tem que trocar mesmo, mas aí tem que avaliar primeiro. Não, ela está falando que é pequeno e sem secreção. Não, pode me chamar no privado, que nós vamos orientar melhor. Alguém tem perguntas para falar? Tem mais perguntas, Paola? Escritas não, mas não sei se alguém quer falar alguma coisa. A Micaela, o que Valeu que a você... pena a aula? Fez sentido para vocês? Para mim, sim. Nossa, ninguém está com vergonha hoje, né? O Sim, Bruno valeu. falou que vai... Então puxa a fila aí, Paola. O Bruno falou que Puxa a ele fila tem... aí, que senão só eu que falo, né, Paola? Eu acho que esta aula era muito importante, porque quando nós fazemos visita, somente ficamos olhando. Então, hoje é uma oportunidade de você perguntar. Então, por exemplo, você entrou ver a Sim, Tayla e você viu que tinha sonda. E a mãe dela falou que já trocou 11 vezes. sim, sim, Mas olha, eu, sem conhecimento médico, eu já imaginava que ela deveria tirar a sonda e não colocar de novo. Mas eu não podia falar isso porque não sou pessoal da saúde. Mas às vezes a Adriana podia. Então eu tinha que compartilhar com ela minha sim, dúvida. Adriana, será que a Tayla não precisa tirar a sonda? Porque a Tayla já estava comendo. Tanto que depois que a gente deu um sorvete, a mãe descobriu que a Tayla conseguia engolir o sorvete. E ela perguntou, doutor, eu posso tirar a sonda? E o doutor falou, pode. Então pensa quanto sofrimento a mãe gerou até a sonda ser tirada, até a mãe descobrir que a menina podia engolir. sim.
Então E tem provavelmente ela coisas. estava tirando a sonda porque ela queria comer. Então a menina tirava, mas a mãe enfiava de novo. Então, isso que o Projeto Lopes pode fazer. Tentar orientar eles, olha, será mesmo que precisa? Por exemplo, tinha uma pessoa aqui falando, nossa, estou obrigando a comer a minha avó, acho que foi, que falou no início. Mas olha, nesta aula aprendimos, não precisamos obrigar a ninguém a comer. O corpo sabe o que precisa, então você não precisa enfiar comida. Às vezes não ajudamos, às vezes estamos fazendo eles sofrerem Porque mais. aí a alimentação ela deixa de ser algo prazeroso. Sim. Né, Paula? Aí a alimentação ela deixa de ser algo prazeroso, ela vira um sacrifício, É muito um momento triste. difícil. Aí a pessoa come para ficar livre do familiar, né? Então, sim. Alguém falou assim: estou fazendo reiki e em breve poderei fazer os atendimentos. Também Olha, tenho conhecimento em técnicas de massagem relaxante e drenagem. Maravilha, porque as massagens relaxantes ajudam muito no sono, né? Melhoram muito o conforto do paciente e a drenagem diminui os inchaços. Isso é perfeito. Bruna, maravilha, Paola, aí, ó. você viu como o projeto vai crescendo? Grande contribuição para nós. Então, cada um de vocês escutaram Isso mesmo. como As práticas integradas à saúde, principalmente não está complementar. Cortou? se corta. E eu estava interrompendo você. Então, se você tem alguma coisa na Não pode cabeça, falar. manda sempre no grupo. Paula, e o que acontece se a mãe falar comigo que está querendo se suicidar? O que é que você vai dar de resposta? Se você não sabe, então manda no grupo. Ô, meninas, aconteceu isso comigo. O que que eu poderia ter feito? O que que eu posso fazer? Então, cada coisa que vai surgindo na sua mente, cada curiosidade, manda no grupo, porque sempre vai ter alguém para te orientar. Sim. Isso, Paula, técnico que eu aprendi, eu sempre devolvo a pergunta: por que que você quer suicidar? Porque aí você conhece o motivo. Quando a pessoa fala assim, será que eu vou morrer? Aí eu pergunto assim, mas por que que você está me perguntando isso? Sabe? Aí eu falo assim, por que que isso é importante para você? Aí eu vou descobrir a chave, o real motivo que ela está me fazendo aquela pergunta. É uma oportunidade da gente abrir, né? Porque às vezes a gente não pode dar falsa esperança, falar, não, não fala isso não, o senhor não vai morrer agora, não, vira essa boca para lá. Aí você devolve a pergunta. Por que você está me perguntando isso? Aí ele pode falar assim, olha, porque se eu realmente for morrer, eu gostaria de fazer isso ou isso, sabe? Aí o paciente dá para a gente o que a gente precisa fazer. Então, eu gosto muito de devolver as perguntas, Paola, e eu acho os tesouros. É Verdade, uma também. dica. Andrés, uma vez no hospital, falou, só uma vez, uma única vez, ele falou comigo, não, chega, mãe, cansei, eu não quero lutar mais. Eu falei, então tá bom, vamos pegar tudo, obrigado, doutor, obrigado a todo mundo, a gente vai embora. E ele olhou para mim como, peraí, seu trabalho é me obrigar a estar aqui. Eu falei, não, você é o dono do seu corpo, você quer ir, então vamos. Mas por que que você não quer ficar mais? Então, quando você fica falando, não faz isso, não, 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 tadinha, não, 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 a pessoa fica alimentando essa necessidade. Mas se você fala, ah, então tá bom, Sim, ou você responde com uma outra pergunta, a pessoa fica sem jeito e ela reage mais rápido. Deu para entender? ela pensa. Isso ela pensa. Então, se você tem perguntas, manda no grupo. Não importa se você não fez visita, mas enquanto estava fazendo a comida, surgiu uma pergunta.
E o que eu faço se a mãe pergunta, Paola, como eu falo das vontades com meu pai? Então manda no grupo, pergunta. Estamos na época, estamos no tempo de nos capacitar. Então toda pergunta é boa, toda pergunta é válida. Não tenha vergonha. Sim. Perfeito, Paola, excelente contribuição. Aqui a Bruna A fala. Deise tem um baralho, tá? Ele é da sociedade. Esse Adriana tem. baralho, gente, ele são umas cartas com umas perguntas. E aí a gente pode brincar de baralho com a pessoa que você não quer falar diretamente. E ali no baralho a gente introduz as perguntas difíceis. Então é uma estratégia que a gente tem também. Peraí, Paulo. Foi aqui, Paula. Tem 2 dias que minha avó não come direito, pois ela fala que a comida está ruim. Ela prefere comer biscoito, pão e guloseimas que sobe a glicose. Ela está em investigação para saber se está diabética e quando fica assim acaba internando, pois desidrata muito rápido. Ela tem insuficiência renal. É outra situação também que tem que discutir, né? Porque né, as consequências, ver a idade da avó. Então, isso aí tem que trabalhar também com ela, viu? Pode me chamar no privado que eu ajudo, viu, Paulo? Então, se não temos mais perguntas, podemos concluir com nossa foto Perfeito. linda, maravilhosa. Vamos tirar nossa foto do grupo para Olha aí se concluir tá a bom, quinta Paulo. aula. Você tira, Paulo, para a gente? Eu tiro. Então tá bom, vou deixar para você. Gatas. Tem 3 pessoas sem câmera, elas vão ficar com uma foto Deu de certo? bruxa. Uma, dois e. Peraí, peraí. Está ligando a câmera de Cineia. Não deu certo. Último intento. Uma, dois e. Pronto. Obrigada a Deu todas. certo? Deu certo. Pode falar tchau, Odri. Obrigada, pessoal. Foi ótimo, viu? Um momento lindo. Pode fazer os Obrigada, agradecimentos, Paula. obrigada, Abuela Puno, obrigada, Cedal, obrigada a todo mundo. Obrigada por manter-se firmes. Nossa quinta aula perfeita. Isso mesmo. E vamos continuar firmes, tá? Obrigada, Obrigada, gente. meninas. Foi ótimo. E vamos seguindo firme, né?